Abra sua Bíblia comigo no livro de Hebreus. Hebreus capítulo 12. A partir do versículo 1. Ajuda o seu irmão, se tiver alguém sem Bíblia, levanta a mão, que os irmãos vão entregar uma Bíblia aí para você, tá bom? Quem achou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Quem não achou, glorifica também, amém? Vamos à leitura? Hebreus 12, versículo 11 assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande número de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Temos os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem se desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele dirige a vocês como filhos? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. 7. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim legítimos. Amém? Pode se assentar. Glória a Deus. Irmãos, o foco desse texto aqui, a mensagem que o Senhor tem para os nossos corações, inicia nesse texto, mas não se mantém nesse texto. Aqui é só para mostrar o propósito pelo qual o Senhor tem para cada um de nós, né? O Senhor nos chama como filhos, o Senhor nos resgata como filhos. E aí o Senhor diz para nós: olha, agora que vocês estão rodeados de grande nuvem de testemunha, livrem-se de tudo que os atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Isso significa o quê? Que Deus tem um plano para cada um de nós. E que existe algo que foi proposto para a sua vida em específico. E aí aqui o que o autor de Hebreus está dizendo é o seguinte: o Senhor tem um propósito para a sua vida. Diga para essa pessoa que está ao seu lado: o Senhor tem um propósito para a sua vida. E aí ele está dizendo que nós precisamos abandonar tudo que atrapalha esse propósito de acontecer, e precisamos correr a corrida que nos é proposta. Ele está dizendo que assim como o corredor, nós precisamos nos manter nesse destino, olhando, fitando os olhos em Jesus. Porque o corredor, quando ele está correndo, ele não pode se distrair. Se ele se distrair, ele cai. Se ele se distrair, o outro passa na frente dele. Não é verdade? Qualquer distração para aquele que está ali correndo, o corredor profissional, pode ser algo que vai determinar se ele vai vencer ou não. E aqui o Senhor está falando para nós: olha, algo foi proposto, há um propósito para a sua vida. Mas para que você viva esse propósito e para que você siga essa corrida, você só vai conseguir chegar até o final se você tiver os olhos fitos em, se você não
se perder nas distrações. E aí ele diz assim, ainda no versículo 2: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Preste atenção nisso, irmãos. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono. Preste atenção em algo. Aqui está falando de que Jesus foi na cruz para nos salvar. E o texto está dizendo que Jesus ir na cruz para nos salvar é uma alegria para Ele. Então, qual que era o propósito de Jesus? Vir para redimir eu e você do pecado. E aí, como Jesus, Ele já disse na sua palavra, eu vim para fazer a vontade do meu Pai. E aqui o autor de Deus está dizendo exatamente isso. Agora que vocês são filhos, vocês precisam fazer a vontade do Pai. Porque qual é o pai que não disciplina o seu filho? Qual é o pai que ama e não disciplina? Ele está dizendo, então, assim como Jesus viveu o que lhe era proposto com alegria, nós precisamos também viver o que nos é proposto com alegria. Só que isso, na maioria das vezes, não é uma verdade para nós. Parece que tudo que Jesus nos pede é muito. Quem já se sentiu assim? Parece que qualquer coisa que envolve Jesus é demais. Parece que quando vem uma proposta de Deus para nós, antes de receber a proposta, a gente já está cansado. Já está agoniando, dizendo, eu não vou conseguir. O profeta se levanta e diz, olha, eu vou te levantar para isso. Ele lança a profecia. Aí aquele que está recebendo a profecia já está aqui com a mente aqui, ó. Ixi, já aconteceu com você? Só que tudo que vem de Deus é bom. Diga para essa pessoa que está sua, tudo que vem de Deus é bom. Quem confia nisso? Tudo que vem de Deus é bom. Então Deus não ia te chamar para algo para te prejudicar. Ele te chama para que você cumpra o propósito. Ele me chama para que eu cumpra o propósito. Só que muitas vezes nós estamos assim, covardes, sem confiança, sem fé, sem ousadia. Porque não é porque o Senhor liberou a palavra, significa que já hoje a gente vai viver algumas promessas. Só que a importância disso é confiar de que a voz de Deus é um martelo das nossas vidas. E é por isso que o autor de Deus diz que Jesus, pela alegria que havia sido proposta, desprezou a vergonha e assentou-se à direita do trono. O rei Jesus se despiu da sua glória, veio para a terra por amor a mim e a ti, se humilhou, não se importou, que desprezou a vergonha, não se importou de ser envergonhado para cumprir o propósito. E muitas vezes nós, como filhos, como corpo de Cristo, a gente nunca vai estar humilhado. Se alguém fala com a gente mais grosso, a gente já se ofende. Se você receber uma olhada feia, você já se ofende. Uma coisinha assim que acontece conosco dentro do corpo, a gente já abandona. Não é assim que acontece? Foi por causa disso. Foi por causa daquilo. Foi porque me entristeceram, mas servir ao Senhor é uma alegria. Servir ao Senhor é um privilégio. Ser chamado pelo Senhor é um privilégio. Diga para essa pessoa aí para ela entender. Ser chamado pelo Senhor é um privilégio. Diga para essa pessoa, não é um peso. Mas muitos se sentem pesados. É muito difícil ir à igreja. É muito difícil obedecer à vontade de Deus. Porque nós não estamos dispostos a morrer do que nos foi proposta. Porque a qualquer momento a gente desiste no meio do caminho. Sabe por quê? Porque o propósito não é seu, o propósito é dele.
Porque se eu tiver o propósito de conquistar alguma coisa, aconteça o que aconteceu, eu não vou abandonar. Você pode cair, você pode levantar, você pode falir 10 vezes, você pode fazer o que for, você vai continuar perseguindo. Mas quando nós olhamos para o reino, a gente diz: a igreja é do pastor, a igreja é do fulano, a igreja é do Beltrano. Só que eu quero dizer algo para você nessa noite: a igreja é de Cristo. Se eu não quiser cuidar dessa igreja, Deus vai levantar outra. Porque o propósito não é o meu, o propósito é E aí o autor de Deus está nos levando para esse lugar. E olha o que ele diz. Versículo 3. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem se... O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Presta atenção, irmão. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. A ira de Deus que era para mim e para você caiu sobre alguém inocente. E por que a ira cai sobre alguém inocente? Para que eu e você não desanimem. Isso não sou eu que estou falando, olha o texto, eu vou ler de novo. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem se desanimem. Sabe o que ele está dizendo aqui? O Senhor está dizendo para você: quando você para, pensar em parar, olha para Jesus. Quando você pensar em desanimar, olha para Jesus. Quando você pensar em desanimar, abandonar tudo, olha para Jesus. Porque quando você olha para Ele, se Ele for a sua referência, você não vai ter desculpa. Desculpa para dizer que não suporta. Ele está dizendo: Ele suportou, irmãos. Nós não temos noção do que é a ira de Deus. Nós somos livres, nós éramos dignos da ira de Deus. Mas o próprio Deus nos amou de tal maneira que entregou seu único para que eu e você desistisse. Entregou o único filho para que quando o profeta se levantar e diz: olha, Deus está te chamando para esse lugar, você dizer: não, eu não sou capaz. Ele entregou o único filho que foi derramado preço de sangue, que a ira veio sobre ele, para que eu e você diga: não, é só quando eu quiser. Foi para isso que ele derramou o sangue dele, não foi, irmãos. Ele derramou o sangue dele para que quando nós olharmos para isso, para que quando nós reconhecemos isso, nós possamos falar assim: o mestre suportou e vamos suportar. Ele venceu para que você vencesse. Ele suportou para que você não precisasse carregar, porque a palavra mente, irmãos, a palavra mente, não. Jesus diz: vinde a mim, vocês estão cansados e sobrecarregados, eu vou aliviar vocês. Ele está dizendo: eu vou falar as minhas palavras, tá? Dá para mim esse peso todo que você carrega, porque o meu fardo é leve e suave. E aí, se você estiver em mim, eu ainda vou te dar descanso. Vou dar descanso para a sua alma. Então, irmãos, aquilo que te foi proposto, aquilo que o Senhor olhou para você e disse: eu quero fazer assim na vida dessa pessoa. É assim que eu quero usar essa pessoa. Quando você estiver passando pelas fases ruins, olhe para Jesus. O inimigo vai querer te cegar. O inimigo vai querer que você olhe para tudo e para todos. Mas se quando a dificuldade vier, a tribulação vier, quando as lutas baterem na sua porta, quando o desânimo bater na sua porta, você vai fazer o que Jesus fez. Você vai se prostrar. Você vai orar. E o renovo de Deus virá sobre você. Presta atenção em algo que eu vou dizer para você. Se a aflição te fizer orar, você já foi abençoado. Diga para essa pessoa que está do seu lado: se a aflição te fizer orar,
se prostra diante dos pés do Senhor, a Bíblia vai dizer lá no livro de Apocalipse que os pés dele são como latão. Então, quando você se prostra diante dos pés, quem é que você vê ali nos pés do Senhor? Você mesmo. Então, quando nós nos prostramos em oração, Deus traz a revelação e o renovo que nós precisamos. Por quê? Porque você está ali diante dos pés e está dizendo: está vendo você aí, filho? É você mesmo, foi eu que te chamei. Tenha força, tenha ânimo, continua. Olha o que ele diz, versículo 4. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio. Não sei se você entendeu. Na luta contra o pecado, nós não resistimos ainda ao ponto de derramar o sangue. Sabe o que ele está dizendo? Se for preciso, você sue gotas de sangue como Jesus. Se for preciso que você seja ferido para não se submeter ao pecado, faça. Vocês ainda não resistiram o suficiente. Versículo 5. Vocês esqueceram da palavra de ânimo que ele dirige a vocês como filhos? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor e se magoe com a sua repressão. Presta atenção nisso, irmão. Quando Deus te chama a atenção, porque Ele está cuidando de você. Ai, foi muito duro isso. É a palavra de Deus. Você vai chamar a atenção de alguém que você não ama? Você está passando na avenida e você vê uma pessoa fazendo uma coisa errada lá, você vai lá se intrometer? A gente não se intromete. Só que quando você ama alguém, quando você tem alguém perto, o que você faz? Aquele seu amigo, aquele seu familiar, o seu filho, o que você faz? Olha, está errado, isso aí não é legal, o caminho que você está tomando não é bom, preste atenção. E é assim que Deus faz comigo e com você. Então tem coisas que Deus tirou da sua vida que não foi para te magoar, foi livramento. Só que nós somos tão egoístas que quando Deus não faz o que a gente quer, a gente fica chateado. Quando Deus não nos responde da nossa maneira, a gente fica chateado. E olha o que ele diz: pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Fala para essa pessoa do seu lado, que é a Bíblia que está falando. O Senhor também castiga. Quantos aqui castigam os seus filhos? A gente não castiga? Você não pode ir de cara para a parede? Hã? Você não põe para pensar? Você às vezes até não dá? Né? A baiana no pano. Nós somos ou não somos filhos de Deus? Então, que filhos é esse que o pai não pode corrigir e ficar chateado? Ah, pastora, mas como assim? Deus usa o corpo, a igreja, irmãos. Deus usa a igreja para falar conosco. Olha para essa pessoa que está do seu lado aí. Deus usa essa pessoa. Aqui, ó, o marido está na frente da esposa. Coisa linda. Aí, às vezes, Deus usa a esposa para corrigir o marido. Usa o marido para corrigir a esposa. No caso é difícil, né? Porque às vezes não quer aceitar porque é marido e porque é esposa. É Deus falando, preste atenção. Deus usa a criança para dizer: olha, tio, isso aí não é de Deus, não. Ô papai, ó, esse palavrão aí, ó, não é o que a gente está aprendendo, não. É Deus falando. E aí, Deus resolveu usar eu e você. E aí talvez você vai falar: mas essa pessoa, irmão, Deus te escolheu. E aí, como que Deus fala com os homens? Através de homens. Então, o Senhor não vai descer do céu e dizer: filho meu, você está andando nesse caminho errado. Ele vai usar alguém para apontar o dedo na sua cara. Dizer: está errado. Está entendendo? Quem está entendendo a mensagem? Que silêncio, irmãos. Glorifica. Deus está falando.
suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas são filhos. Sabe o que está dizendo? Sabe para você que não aceita? Você se torna um filho legítimo. Não sou eu que estou falando, irmãos. Não estou tirando a sua filiação. A palavra de Deus está dizendo que quando aquele que se considera filho não obedece, se torna filho ilegítimo. Glória a Deus. Ele está falando, suportem as dificuldades como disciplina. Sabe o que ele está dizendo aqui? Não é como castigo. Ele está dizendo, suportem as dificuldades como ensinamento. Pega essa dificuldade aí e transforma ela em algo bom. Pega essa dificuldade e transforma ela em combustível para você chegar até o lugar que Deus proporcionou para você. Não fica preso na dificuldade, não. Suporte. Resista. Não desista, não desanime. Sabe por que ele está falando isso? Porque nós temos um exemplo. Vamos lá em Marcos. Irmãos, eu li esse contexto aqui de Hebreus só para te levar em Marcos. Por quê? Porque nós não temos mais desculpas para dar. Marcos 14, a partir do versículo 32. Marcos 14, a partir do versículo 32. Todos acharam? Vou iniciar a leitura. Diz assim: Então foram para um lugar chamado Getsemane, e Jesus aos seus discípulos, sentando-se aqui enquanto... Jesus disse aos seus discípulos: Sentem-se aqui enquanto vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João e começou a ficar aflito e angustiado. E lhes disse: A minha alma está profundamente triste, uma tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava para que, se possível, fosse afastada dele aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Eles não sabiam o que lhe dizer. Voltando pela terceira vez, ele lhes disse: Vocês ainda dormem e descansam? Basta, chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Irmãos, o Getsemane é um exemplo claro daquilo que o Senhor quer para nós. Assim como no livro de Hebreus, o autor está dizendo assim: olha, para vocês correrem na corrida que foi proposta, vocês precisam olhar para Jesus. Aquele que suportou com alegria aquilo que foi proposto para ele. E qual que era o propósito de Jesus aqui no Getsemane? Entregar a sua vida para nós. E aí ele chega ao Getsemane com aqueles discípulos, porque o Getsemane é lugar de preparação. Diga aí comigo: Getsemane, lugar de preparação. Presta atenção nisso. Todo lugar de dor também é um lugar de preparação. Todo lugar de dor também é um lugar de preparação. Toda vida tem seu Getsemane e todo o seu Getsemane tem um anjo.
Então Jesus, ele deixa o exemplo do Getsemane. Ele vai para cumprir o seu propósito. E aí, assim como Jesus, ele veio como homem, como eu e você, ele começa a sentir aflição. A palavra diz que quando chega, ele diz aos discípulos, Jesus, ele estava lá pregando para os discípulos, teve a ceia. Ele já tinha dito lá na mesa que Judas ia trair ele com os 12. Judas sai para vendê-lo. Jesus vai com os discípulos ao Getsemane. Chega lá com alguns deles, quase todos. E aí quando chega no Getsemane, ele diz, agora vocês fiquem aí, que eu vou subir com os 3. Olha que forte. Por que Jesus não sobe com todos os outros? Porque tem gente que não está preparado para experimentar aquilo que o Senhor quer fazer, a revelação que Ele quer dar. Então Ele revela 3. Os 3 que estavam na transfiguração foram os 3 que subiu no Getsemane. E aí eles chegam lá no Getsemane e o papel deles era só vigiar. Só que não era vigiar Jesus, era vigiar a vida deles. Só que eles não entenderam nada. Porque Jesus já sabia quem ia trair. Jesus já sabia quem ia negar. Jesus já sabia de todas as coisas. E aí qual era o papel daqueles homens? Serem testemunhas. Eles não tinham capacidade de defender Jesus. Só que aqueles 3 homens, eles são levados ao Getsemane, ao lugar da prensa, ao lugar de dor, para contemplar aquilo que Jesus iria vencer e passar naquele lugar, para que eles pudessem fazer o mesmo. E aí Jesus chega lá e diz a eles, olha, sentem-se aqui enquanto eu vou orar. Leva Pedro, Tiago e João e começa a ficar frio e angustiado. E ele declara para eles, a minha alma está profundamente triste numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. Aí, indo mais adiante, ele se prostra, ele ora, e ele faz a mesma oração 3 vezes. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas que não seja como eu quero, seja como o Senhor quer. E aí, quando ele faz essa oração pela primeira vez, ele volta para falar com os discípulos. E aí, quando ele volta para falar com os discípulos, eles estão dormindo. Os discípulos estavam dormindo. Os discípulos não tinham entendido o que Jesus estava fazendo. Assim como muitas vezes nós. O Senhor nos chama para nos revelar coisas muito profundas, irmãos. Mas sabe o que a gente faz? A gente dorme. A gente dorme no tempo. A gente dorme no literal. A gente adormece na visão. E não contempla aquilo que o Senhor quer mostrar para nós. E aí, ele vai lá, vê que aqueles homens estão dormindo. E ele fica triste. Eu não vou conseguir ler por conta do horário, mas em Lucas e em João, eles também descrevem a respeito desse capítulo e tem alguns detalhes a mais, mas eu não vou conseguir entrar nisso. E aí, quando ele volta, olha o que Deus faz, gente, Jesus é maravilhoso. Vamos ler aqui, olha o que ele diz no versículo 37. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Simão, olha o que ele disse. Simão, disse ele a Pedro, você está dormindo? Não pode vigiar nem por 1 hora? Sabe o que ele estava fazendo? Por que ele não se direcionou para os 3 que estavam dormindo? Por que ele se direciona para Pedro? Ele está dizendo, Pedro, agora há pouco você falou que morreria por mim. Pedro, agora há pouco lá na mesa você falou que não me negaria. Mas Pedro, você não precisa nem vigiar. Você pode ver que ele não direciona a fala para os 3 que estavam dormindo. Ele disse só Pedro, ele estava querendo ensinar Pedro, irmãos. Ele estava dizendo, Pedro, você se acha demais. Pedro, como que você não vai me negar? Como que você vai morrer no meu lugar, Pedro, se você não consegue nem vigiar neste momento que eu expressei para você a minha dor e a minha
falando e ela está compartilhando da dor dela, e aí você fica virando o olho de sono. Não aconteceu com você? Você fica lutando ali, né, para poder vencer. E a história da pessoa é muito grande. Os problemas dela são muitos. E ela está ali dizendo: olha, aconteceu isso. Né, pastor? Aconteceu aquilo. E a pessoa está de todo o coração ali, derramando a alma dela na sua frente, pedindo a sua ajuda, a sua oração. E você fala assim: amém, mano, Deus vai fazer. Ei, quem dorme muito não é bom de oração. Quem dorme muito não é bom de oração. Sabe por que os discípulos estavam dormindo? Porque Jesus disse: ficai, orai e vigiai. Irmão, quem é bom de sono não é bom de oração. Começa a orar e já. É assim. Se está de joelho na cama, acorda só 6 horas da manhã. Começou meia-noite. Às 6 horas da manhã acorda com aquela cãibra que dormiu a noite toda. Sabe por quê? Porque quando ele diz vigiai, a pessoa que vigia, ela precisa estar em posição de vigilância. Quem que tinha que se lançar lá, se prostrar e se lançou na hora da oração foi Jesus. Ele diz: ficai aí, vigiai e orai. Alguém que está de vigia não pode ficar sentado. Alguém que está de vigia não pode tirar um descansinho. Alguém que está de vigia tem que ficar em posição de soldado. Alguém que está de vigia tem que levantar as mãos e preparar. Alguém que está de vigia tem que ficar à espreita. Só que aqueles homens eram um monte de sono, um monte de oração. Presta atenção nisso. 38. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne... Sabe o que Jesus está dizendo? Pedro, sabe por que você vai me negar? Você não vigia e não ora. Sabe por que, Pedro, você caiu na tentação de me negar? Porque você está ruim de oração, hein, Pedro? Está ruim de vigilância, hein, Pedro? Ele diz: orem e vigiem, para que não caiam em... Sabe por que Jesus sai do Getsemane renovado, irmãos? Sabe por que Jesus sai do Getsemane renovado, apesar de estar aflito, apesar de estar angustiado? Porque na hora da aflição, ele fez aquilo que o Pai ordenou ele. Ele se prostrou, ele buscou, ele se derramou. Esse texto no original não está falando de se ajoelhar, está falando de se lançar, de deitar. E olha que interessante, até essa época que os judeus não oravam ajoelhados. Os judeus só oravam em pé. Só que Jesus se lança. Ele se lança para suportar a carga que era minha e que era sua. Diga para essa pessoa que está do seu lado: Jesus se lançou para suportar a carga que era minha, que era sua. Por que você não se lança? Pergunta para essa pessoa, seja ousada. Por que você não se lança? Sabe por que você não se lança? Porque você é bom de oração e de vigilância. Quem é bom de oração e vigilância é outra coisa, o Pai obedece. Olha só o que acontece. 39. Mais uma vez ele se afastou e orou, repetindo as mesmas palavras. Irmão, quando os discípulos estavam dormindo, Jesus estava repetindo a mesma oração. Ele estava dizendo: Pai, eu sei o que é a ira. Irmão, presta atenção. Jesus não estava aflito porque Judas vendeu ele, não. Jesus não estava aflito porque ele sabia que Pedro ia trair, não. Ele estava aflito por causa da ira. Nós não sabemos o que é a ira. Mas a ira de Deus, irmãos, deve nos consumir. Só que
Jesus suportou com alegria aquilo que foi proposto. Se pôs na posição de maldição aquele que era santo. Suportou para que nós tivéssemos vida. E aí quando você olha para a Escritura, você vai vendo Jesus ensinando esses homens, e a partir daí nós somos ensinados que nós devemos fazer o mesmo. Eu não sei o que você está pensando, o que você está sentindo aí, irmão, mas isso é muito sério. Isso é muito sério. Preste atenção. 40. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Eles não sabiam o que lhe dizer. Voltando pela terceira vez, ele lhe disse: vocês ainda dormem e descansam? Basta. Não vou usar uma palavrinha. Jesus está falando: eu estou de saco cheio aqui, e vocês estarem na mesma posição. Pode ver que ele fala aqui, ó. Vocês ainda estão dormindo? Basta. Chegou a minha hora. Não posso contar com vocês. Será que o Senhor pode contar com você? Olha só o que ele diz: eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levanta-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Irmãos, eu vou rechutar aqui. Aqueles discípulos ainda não tinham entendido o que Jesus estava ensinando. Mas eu quero dizer algo para você aqui nessa noite. A palavra do Senhor em Hebreus vai dizer que foi algo proposto para você. Que você deve correr a corrida que te foi proposta. Que você deve suportar. E todas as vezes que você pensar em desistir ou desanimar, você precisa olhar para Jesus. Seguir aquilo que Ele fez. Ah, pastora, mas Jesus era Deus. Não, irmãos. A Bíblia é clara. Ele veio 100% homem. Por que Deus enviou seu Filho 100% homem? Para mostrar para mim e para você que nós também conseguimos. Para a gente não ter desculpa de dizer porque foi Jesus. Porque até hoje as pessoas dizem isso. Não, mas suportou porque foi Jesus. Não, Ele já te deu suporte para vencer, porque Ele já venceu. E aí Ele nos chama para essa responsabilidade. E aí quando Ele sai com aqueles discípulos, Judas estava vindo. E aí Judas vem e entrega Jesus àqueles homens. E aí Pedro, que não conseguiu nem ficar vigiando, saca da espada e corta a orelha do soldado. Presta atenção. A justiça do homem não traz a ira de Deus. Jesus não precisa ser defendido nem por você. Ele não precisou da companhia, ele não precisa ser defendido nem por você. Ele é o suficiente. Ele não foi entregue, ele se entregou. E aí quando Pedro corta a orelha do soldado, Jesus vai lá no mesmo momento e coloca a orelha do soldado de volta. Porque aquele soldado futuramente seria um sacerdote que não poderia ter nenhuma marca no corpo. E sabe o que acontece? Nossa, é muito forte. Jesus estava ensinando Pedro naquele momento. Ainda que você estivesse sendo perseguido, ainda que você estivesse sendo maltratado, ainda que você estiver em qualquer situação, você precisa ser um canal de cura. Então presta atenção, Jesus estava indo para a morte. E o que Jesus faz naquela situação? Ele cura. Sabe o que Jesus nos ensina? Ele está dizendo: ó, Renato, quando você estiver com dor, quando você estiver passando por uma situação muito ruim, lembra que ainda assim você é canal de cura. Então quando alguém bater na sua porta e dizer: olha, Renato, a situação está essa, você vai deixar o seu problema de lado e vai dizer: irmão, a palavra de Deus diz isso, tenha fé. E automaticamente, quando a cura que vir através da sua boca curar o outro, o Senhor vai trazer a provisão para a tua casa. Porque esse é o Evangelho, irmãos. Jesus ensina sobre
cuidar do outro, irmãos, você está sangrando. Jesus ensina sobre o perdão. Na aflição dele, ele curou. Na aflição dele, ele perdoou. Na aflição dele, ele salvou. Porque quando ele está na cruz e aqueles homens estão xingando ele, estão falando palavras ridículas para ele, ele diz: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Quando aquele outro homem que estava preso na cruz zomba dele, e o outro que estava ali porque merecia, diz a Jesus: Senhor, o Senhor é mestre, você me salva. Aí Jesus diz para aquele homem, Jesus pendurado na cruz, diz assim: hoje mesmo estarás comigo. Se coloque de pé. Sabe qual é a lição de Deus para as nossas vidas, irmão, nessa noite? Jesus suportou e venceu para que nós pudéssemos também suportar.